Mas, Dani, como é que foi esse início da preparação? Eu costumo dizer que o início é o mais difícil. Sim, Permanecer é difícil também, mas iniciar, sair da inércia, assim, Começar, é. começar é difícil. Como é que foi esse início para você? então, foi meio que forçado, sabe, forçado por mim. Uhum. Uhum. Eu olhava para o momento que eu estava e eu pensava: "Só eu posso me tirar desse lugar". Então eu tinha que me forçar a fazer aquilo. Se eu queria sair, só eu podia, né. E aí eu, lembrei, também na terapia, meu Deus do céu, a terapia tá toda hora. Mas eu lembrei porque, assim, quando eu era mais nova, na escola, como eu queria sair da minha cidade, então o estudo ele sempre me salvou, como eu falei, né. Eu já cheguei a contar para Maria também, eu era Bolsista. bolsista numa escola, então eu sempre me esforçava muito para estar ali com boas notas, para conseguir, né, tá sempre com a bolsa, para conseguir também me destacar, para conseguir passar no vestibular. Então eu era muito dedicada. E aí quando eu entrei nesse processo emocional de não estar bem, de caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida agora com esse desequilíbrio, com isso que aconteceu, para onde eu vou, quem sou eu? Porque você se questiona, caramba, eu construí uma vida baseado nisso e agora eu sou quem aqui? Já que não tem mais isso aqui que antes era o meu, né, fazia parte da minha identidade. E aí, eu fui retornando, pensando o que é que um dia já fez sentido para me tirar da inércia, o que é que me movimentava na vida. E aí eu fui lá para trás e os estudos sempre vinham como algo, né, forte, muito forte. Não só os estudos, mas leitura, livros de maneira geral, a leitura sempre me salvou, eu digo isso, né, quando os meus pais se divorciaram, por exemplo, eu me jogava na literatura, nos livros de aventura, meio que para tipo, isso não é meu, eu não posso estar me associando a isso toda hora, senão eu não vou conseguir, por exemplo, passar nas provas da escola. Então eu usava a leitura, eu usava o estudar como um recurso para conseguir lidar com as minhas próprias emoções. Eu pegava aqueles personagens dos livros e, me via neles e pensava como é que eu podia usar os recursos que eles usavam ali naquela história cheia de encantos, né, para a minha vida real, como é que eu posso transformar isso? Eu sou muito fã de Harry Potter e muito, 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 muito fã. E porque fez parte desse período, foi um livro que foram livros, na verdade, que me ajudaram muito nessa época de equilibrar o emocional. Então, nesse momento que eu cheguei aqui, né, eu pensei: não tô bem", lá um pouquinho atrás, né, "não tô bem", e isso me tirou desse lugar uma vez, eu posso usar isso de novo. Se eu já usei, eu tenho repertório para fazer de novo. Então foi meio que me forçando um pouco a partir dessas lembranças, a partir do que eu já sabia que podia fazer. E aí forcei e às vezes era horrível levantar, às vezes eu estava num dia muito ruim, porque tem os dias ruins, né, tem dia que você Sim. está estudando e você vai muito mal num simulado, por exemplo, e aquilo mexe com você pensa: "Caramba, eu estou me preparando há tanto tempo Não e vou não vou conseguir. conseguir, eu fui mal nesse simulado, eu errei tantas questões". Aí eu deitava e chorava, né, chorava, 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 aí depois fazia assim: "Não, não, espera aí, tá bom, já chorei, chorar é importante também, mas agora eu vou voltar". E aí eu secava a lágrima, tomava um banho, vamos para o segundo turno, não vamos desistir porque deu errado. Então era isso, né, era meio que ir me forçando e é um processo de conversar comigo mesma, eu conversava muito comigo e os mantras, eu falei pra Maria que eu uso mantra, eu ficava: "Mulher, você pode?" Levante e vá, você tem esse potencial, você já fez isso, por que que você está com medo, por que que você está chorando? E aí eu ia para mim, como eu era morava só, então eu dizia para mim, eu me levantava, eu ia, às vezes sofrendo, às vezes não querendo, mas eu não deixava de ir. Uhum. E só mais uma coisa sobre isso, é que nem todo dia eu conseguia também estudar 2 dias de cronograma. Tinha Uhum. dia que eu conseguia bem pouquinho. Tinha dia que eu conseguia 30 minutos e batia uma coisa assim que eu dizia: "Caramba, não Não, tô hoje bem, não vai. hoje não vai, hoje é isso que eu posso". Atenção, concurseiros, porque o edital do concurso da SMV da Marinha foi publicado. Talvez esse seja o concurso mais fácil para você passar nas Forças Armadas, e é por isso que a gente aqui do Concurseiro 01, líder em aprovação nas Forças Armadas, estamos prontos para te ajudar a mergulhar na sua preparação definitiva. Mas eu não deixei nenhum dia de fazer alguma coisa que fosse, nem que não, eu vou resolver 3 questões, teve dias de eu dizer: "Eu vou resolver, eu não consegui fazer nada hoje, mas eu vou resolver 3 questões aqui antes de dormir". E aí eu ia lá e resolvia, só para tipo, trazer para mim, ativar o sistema de recompensa do meu cérebro, dizer assim: "Você fez alguma coisa, você cumpriu o mínimo que você podia", Eu sabe? falo que quando a gente começa a estudar,
É isso, parece que faz parte da tua rotina, tipo Isso, escovar os dentes. isso. Se você não fizer aquele mínimo, É. não tá certo. Dói o coração se você não fizer. E conforme aí já puxando mais para o final do seu estudo, eu acho que quando você começa a ir bem, né, que nem que você estava falando: "Ah, comecei a errar 3 questões por prova, 8 no simulado difícil". Mas você começa a sentir esse resultado, vai dando um prazer, querendo ou não, né, Isso. esse estudo. Isso, é como malhar, né, como Uhum. você vai ver o resultado na academia. Quando no dia que dá ruim, você precisa esforçar mais, mas no dia que dá bom, aí você: "Caramba, eu tô bem, amanhã eu não posso deixar de fazer mais, porque eu vou melhorar ainda mais". Exato. E aí né, palmas para a professora Ivonete, porque assim, eu sei que vai chegar a hora de falar dela também, mas meu Deus, português é o caos, né, português é a dificuldade na vida de qualquer ser humano, de qualquer área que não seja a Letras. Letras, né? e aí eu sofria muito, mas a professora Ivonete, ó, me tirava do sufoco, viu. Tinha no Telegram, né, que ela é eu co ela e Maria, sim, onipresente e onisciente no grupo do Telegram, eu não sei como é isso. A hora que você fala, elas estão lá respondendo. Então ela ajudava muito nesse processo, assim, tipo: "Caramba, eu errei isso aqui, eu nem sei pelo que foi que eu errei, mas eu vou lá, eu falo com a professora e ela diz pra mim: 'Ó, é isso'". E aí você volta: "Ah", aí o olhar já muda, então agora eu já consigo fazer uma questão sobre esse assunto e acertar, sabe. Sim. Então faz toda a diferença também, esse acalento aí. E nesse início de preparação, essas dificuldades que você relatou, Dani, teve alguma coisa, talvez até no preparatório, que te ajudou nessa etapa de preparação psicológica, mental, performance, metodologia de estudo, algo que você pode dizer? Então, tudo, mas tudo. Mas eu vou começar falando do cronograma, que eu já disse, né, que é o meu xodó, aquele cronograma. Porque, como eu estava nesse processo de fazer as coisas no automático, tentar assim, eu não pensava muito, eu só queria cumprir coisas para tentar fazer dar certo, eu olhava para aquele cronograma, eu sabia que aula eu ia assistir, que até que exercício eu ia resolver, qual resumo eu ia ler. Então, assim, eu só ia lá, olhava para o cronograma, isso era um robozinho, eu fazia isso, isso e isso. E eu fazia. Então, mesmo nos dias que eu não estava tão bem, isso ajuda muito, porque você tem algo a cumprir e tá escrito, tá, é visual, visual ajuda muito. Pelo menos para mim, o visual é fantástico. Então, o cronograma, inicialmente assim, e a forma como as aulas são colocadas, sabe? O ser curtinha, ser objetiva, ajudava muito. Claro que tinha assuntos que a gente ia precisar se aprofundar e a gente ia para o material escrito, que também está lá na plataforma do canto certinho que está dizendo no cronograma. Mas você ter esse passo inicial a partir dessas aulas curtas é muito bom. Porque você dá uma olhada, porque tem coisas que você já sabe lá de trás, né? Então, pronto, eu assisti essa aula aqui, já sei mais ou menos o assunto, vou resolver umas questões sobre isso. Aí você resolve as questões. Dentro das questões que você resolve, dentro das que você errou, você só vai precisar se aprofundar mais naquilo, considerando o tempo, né? Então, essas aulas objetivas ajudaram demais também. O cronograma e a professora que é fantástico, o professor Sérgio também, de história, porque um detalhe é que história, assim, eu tenho uma dificuldade com datas e tal, mas a maneira, a didática dele também ajudava muito nessa assimilação, assim, de gravar as informações, e aí, enfim, contribuiu muito. Mas eu destacaria isso, destacaria o cronograma, e eu destacaria as aulas muito objetivas que vocês têm, e o fato de tudo estar também disponível na plataforma. Então eu não precisava, eu precisava ver uma informação do edital. Não, o edital está lá, você clicar no link seguinte, está ali. Eu preciso ver os anos anteriores, a concorrência. Tem lá um arquivo com alguma coisa, de dar insegurança, né? Ai, foi muito ruim, eu vou olhar a nota de cor do ano passado. Aí, né, mas muito mais fácil, tá lá, notas de corte de todos os anos. Aí você abre, foi muito bem nesse simulado. Eu teria passado esse ano passado. E aí isso ajuda, É, estimula também. Então, e essa disposição das coisas, o fato de ter organiza. tudo organizado. Maravilhoso.